Kailyn Gilbert é uma ginasta muito talentosa e uma competidora muito regrada, com uma vida disciplinada e que precisa ter uma rotina extremamente organizada. Já o Cole Van Doren, ele mesmo diz que ele precisa constantemente acalmar os seus demônios internos, porque ele busca uma vingança pela morte dos seus pais que o atormentam o tempo todo. Oi, gente, eu sou Patrícia. Na semana passada a gente falou sobre Incipit, que é o primeiro livro, e agora a gente vai falar sobre o segundo, que é Oblívio, da Leonor Carvalho. Agora a gente meio que vai entrar num looping, porque mais ou menos que os principais fatos que aconteceram em Incipit, eles vão se repetir em Oblívio, é a mesma história assim, só que com ponto de vista de outros personagens. Então, em Incipit a gente teve da Emília e do Dante, e agora a gente vai ter da Kailyn e do Cole Van Doren. E assim, apesar das coisas, meio que da história principal ser uma só, são pontos de vista diferentes, porque são pessoas diferentes, então a gente tem coisas sendo acrescidas à história que vai deixando ela mais legal, sobre o ponto de vista de outro personagem, entendeu? Porque são pessoas diferentes, têm outras vivências e passados, e enfim. Então é meio que basicamente isso. Eu gosto, porque não é repetitivo, a gente só vê por outro ângulo, que eu acho mais interessante também, porque daí a gente tem outras noções e pontos de vista. Só para fazer um paralelo, vocês estão me vendo aqui num cenário diferente, porque eu tô um pouco resfriada, e para montar o cenário que vocês estão acostumados, dá um leve trabalhinho. E hoje, como eu precisava gravar, eu só queria gravar para ficar aqui direitinho com vocês, eu resolvi gravar aqui no meu estúdio de edição, vamos dizer assim. Então eu estou aqui já gravando e já estou editando também. Só para facilitar um pouco da vida das pessoas que tá um pouquinho resfriado, né? Tá aqui uma maquiagem na cara para dar disfarçada, espero que tenha dado certo. Bom, enfim, sem mais delongas, vamos começar os meus pitacos de hoje. Bom, como eu falei, a Kailyn, ela tem uma disciplina que não fica só nos tatames de ginástica, que é o esporte que ela pratica e compete. A Kailyn, ela tem uma vida extremamente organizada, uma rotina extremamente perfeita, a ponto dela ter uma cor de roupa que ela precisa usar cada dia da semana para sentir que as coisas dela vão dar certo naquele dia. Ela tem que bater 4 vezes o tatame na hora que ela começa a praticar o esporte dela. Enfim, algumas outras pessoas que eu vi falando sobre Oblívio falaram que ela tem toque. Eu, como não sei, eu só fui no embalo do que ela mesma descreveu sobre ela, que ela é incrivelmente supersticiosa. E apesar dela parecer frágil à primeira vista, ela tem uma percepção muito aguçada sobre as pessoas que ela conhece. Então ela consegue pegar meio no ar se a Emília, que é a melhor amiga dela, a Emília de Incipit, tá bem, se não tá, tá acontecendo alguma coisa, não tá, sabe? Ela consegue meio que pegar no ar, assim, porque ela é muito boa, assim, de percepção. Ela é a única filha mulher de 4 irmãos e ela estuda psicologia. Os pais dela também são médicos, mas os pais delas eram muito amigos dos pais da Emília, mas eles se afastaram aí depois com a vida. A Kailyn, ela é conhecida como a garota de ouro, porque ela compete e ela treina tanto, tanto, tanto que a treinadora dela tem que falar pra ela parar e mesmo assim ela não para, que ela ganha muitas medalhas, mas ela não ela não se acha, sabe? Mas ela não é essa garota arrogante, meio, sabe, meio bocozona assim. Ela é bem de boa em relação a isso. E ela tem um ódio do Cole, que eu já vou adiantar pra vocês, porque assim, a Kailyn sabe toda a história da Emília, que é a sua melhor amiga, que aconteceu com os pais dela e tudo mais. E ela tem uma desconfiança de quem matou os pais da Emília. E o Cole, ele é amigo dessa pessoa que ela acredita que matou os pais da Emília. Então ela odeia o Cole por ser amigo meio que desse grupo que matou os pais da Emília, entendeu? Então ela meio que odeia ele por causa disso. E é isso. Cole Van Doren, ele já é o caos completo. Ele meio que busca
a vingança pela morte dos seus pais. E ele sente até um alívio quando ele tem que fazer a sua parte do trabalho, que eu não vou mencionar aqui qual é, mas vocês saibam que é algo bem pesado, porque isso aquieta os seus demônios. E essa busca de vingança, essa busca por vingança, tornou ele um cara de uma mente extremamente perturbada. Muito, sabe, obcecado por dor, por tortura, por machucar as pessoas. Mas é engraçado que a gente chega numa parte do livro que tem um contraponto interessante, que é a avó dele. Os pais deles morreram, foram mortos quando ele era pequeno também, mas aí o que aconteceu? A sua avó, a Mizuki, ela saiu da Coreia para vir cuidar dele, para não deixar ele sozinho, né? Então ele meio que adotou ela como uma segunda mãe, porque, pô, ela largou a vida dela lá no país de origem deles, que é da Coreia, para vir cuidar dele. E ele tem um carinho muito grande pela avó, é bonito, sabe? É um cuidado muito, muito bonito com a pessoa que cuidou dele. E bom, ele também é estudante de psicologia, tá na mesma turma da Kailin. Ai, gente, tá. Já dei uma breve descrição dos dois, só que assim, eu gostaria muito que vocês entendessem que enquanto a parte da Kailin, quando você tá lendo, parece às vezes meio. Algumas partes é meio engraçada porque ela é extremamente supersticiosa. A mentalidade do Cole, ele é totalmente, é muito pesado, é muito obscura, meio maligno, assim, quando você lê. Eu acho que dos 3 livros, né, da autora de Rostos Vazios, que a autora já lançou, que eu li, eu acredito que a história de Oblívio seja da narrativa do ponto de vista do personagem mais obscuro, assim. O Dante, ele tem os pensamentos dele, mas assim, o Cole é a narrativa inteira, a parte dele, o ponto de vista dele inteiro é pesada, é obscura, é tenebrosa, assim, é muito pesado. E eu não sei se foi ou não, mas com a Kailin sendo um pouco da supersticiosa também, dá um pouquinho de leveza, enquanto o Cole ele pesa. Bom, os dois são estudantes de psicologia, né? A Kailin com o Cole, mas eles já se conhecem desde quando eles eram mais pititicos, tá? E quando que dá o encontro, né? O começo do encontro dos dois? Porque assim, a Kailin não gosta do Cole, porque para ela o Cole é amigo dos responsáveis pela morte dos pais da Emília, e ela odeia ele por isso. E o Cole não gosta dela porque ela representa, tipo, garota mimada, rica, sabe, meio xarope das ideias. Ele chama ela de gato preto porque ela dá azar. E aí, eles são obrigados a meio que conviver junto quando eles têm que fazer um trabalho de faculdade juntos. E aí começa toda a pegação dos dois. Vira meio que uma amizade colorida. Então eles têm vários acordos. Eles não se beijam na boca, eles só. Eu achei meio assim, sabe, claro que não ia dar certo, né? Mas enfim, é assim que começou a dinâmica dos dois. E aí começa todo o desenrolar da história dos dois. E isso, antes de eu saber, né, que eles fossem fazer o trabalho lá da faculdade juntos, eu me questionei muito, falei, tá, acredito que esse será o casal desse livro aqui. Como é que vai surgir alguma coisa entre eles? Porque assim, a Kylie é extremamente disciplinada, sua rotina perfeitinha e tudo, e tarará. E o Cole com essa aura horrorosa que ele tem, porque é pesado demais, eu me questionei muito como é que ia surgir um relacionamento daquele. Vai acontecendo algumas coisas muito fofinhas. Por exemplo, o Cole, ele não é muito bom de grana, assim. E a Kylie, ela vai disputar um campeonato fora do país. Ele guarda dinheiro para poder ir assistir ela e torcer por ela, sabe? Então é engraçado porque surgem situações fofas as quais o Cole está se esforçando e ele meio que fala que as únicas pessoas que tenham cuidado, né, que conseguem fazer ele se acalmar é a avó e a Gato Preto, ou a Tiraki, como ele chama ela, que é a Kylie.
Acontece N coisas, tá? Muitas coisas, acontecimentos principais, a gente vai ficando cada vez mais uau, uau. Como vocês podem notar, o foco aqui é sempre falar mais do casal do que mais assim da história. E quando chega no último parágrafo, e último parágrafo, um dos últimos parágrafos, vai, última página, tenho certeza que é na última página. A galera fala que é um plot, mas eu acho que foi tão inesperado pra mim que eu falei, como assim? Sabe? Como que isso aconteceu? Porque assim, apesar de cada livro focar em um personagem específico, a gente não fica isento dos outros personagens. A gente conhece os outros personagens, a gente consegue ter as interações com os outros personagens, sabe? Com os outros rostos vazios. E a gente começa a desenvolver certa empatia por um, por outro, outro você vê que é meio estranho mesmo, que é esquisito. Então, assim, a gente vai desenvolvendo uma certa empatia mesmo, né, pelos personagens. Você vê o passado dos meninos, o que aconteceu com eles, que você já vai ter descoberto isso lá em City. Então, você vai criando um carinho. E a autora termina o livro dessa maneira e você tá assim em choque. Foi. É isso. É dessa maneira que eu vou terminar esse vídeo, tá bom? É isso. Espero vocês na próxima semana com mais um espetáculo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário aqui também. Leiam, eu recomendo muito. Vou deixar aqui para vocês o link na descrição do e-book e também no livro físico que temos, tá? Temos não, que a autora tem, né? Gosto muito, tá bom? Muito obrigada e até breve.